Boa tarde a todos, que nós possamos ter mais uma tarde agradável de estudo, né? O tema de hoje é sonambulismo e os sonhos. Quem vai trazer para a gente é o Matheus Fravá. E vamos ter como ambientação a leitura da página que o Luiz vai trazer neste momento. Então, por favor, Luiz. Boa tarde a todos. Sejam também, deixa eu dar o bem-vindos a todos também. Na página de hoje, eu vou tirar do livrinho Episódios Diários e tem como título Em Ti. Por que te acontecem coisas desagradáveis e nem tudo corra conforme gostarias que sucedesse? Não te creias fora do auxílio de Deus. Ninguém que siga ao desamparo divino. O que ocorre de prejudicial neste momento, bem dirás depois. O insucesso de agora se transformará em bênção mais tarde, se souberes esperar superando este momento. Deus está em toda parte, e obviamente em ti e contigo também. Procura encontrá-lo não somente nas ocorrências ditosas, senão em todos os fatos e lugares. O desafio da evolução é proposta de vida a ser conquistada por cada um em particular e por todos em geral. Intenta retirar o melhor proveito do aparente insucesso, que se converterá em lição preciosa em teu favor quando de outros cometimentos. O homem é templo de Deus, qual ocorre com a natureza. Reserva-te a satisfação de ser cada dia melhor do que no anterior, de forma que em ti habite e sentindo conscientemente facultes que outros indivíduos também o encontram. Assim, não te concedas ideias perniciosas, nem te proponha frustrações ou amarguras dispensáveis no teu programa de redenção. Vamos então aproveitar esse momento de leitura de página para que juntos, no mesmo pensamento, possamos nos unir. Unir ao nosso Mestre Jesus, esse querido amigo de todas as horas, que nos conhece a cada um pelo nome e que nos auxilia a todo tempo, mas muitas das vezes não o percebemos por estarmos com os nossos pensamentos envoltos em coisas que não possam alcançá-lo. Então, Mestre Jesus, queremos lhe agradecer por mais um dia, por mais uma hora de estudo, não só contigo, mas com esses companheiros do Luz e Caridade. Todos nós estamos aqui desejosos de mais um dia de aprendizado, para que possamos entender os fenômenos que existem na natureza, e um muito comum a todos nós. Que possamos, então, nessa tarde de hoje, contemplada com as palavras do nosso jovem Favá, que ele possa ser abençoado com os melhores fluidos para que possa lhe favorecer um bom entendimento nas palavras, uma boa condução dos trabalhos. Que todos aqui possam ser envolvidos com fluidos salutares, fluidos de coragem, de força, porque os dias atuais são dias tão necessários que nós fortalecemos a nossa fé, que acreditemos no nosso Pai Criador, que é justo e bom e que jamais colocaria algo no nosso caminho que fosse incapaz de suportarmos. E entender que tudo o que ocorre está dentro de um planejamento e estamos amparados, não só pelo nosso Pai Criador, mas temos ao nosso redor o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas que nos auxilia sempre que pedimos auxílio e que também possamos ouvi-lo com a voz da nossa consciência. Então, querido amigo, que nós possamos ter hoje um estudo muito agradável, um momento de troca, porque todos nós aqui somos aprendizes, somos eternos estudantes. E hoje vai ser mais um dia de reflexões, mais um dia onde a gente possa compreender um pouco melhor
acerca do sonambulismo, acerca dos sonhos. Fica conosco hoje e sempre. Muito obrigado. Então, Mateus, te passo a palavra. Bom estudo para você. Boa tarde, gente. Tudo bem? Muito bom estar aqui mais uma vez nesse espaço do Grupo da Família. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem, esteja vendo direitinho aqui o slide. Bom, vamos começar, né? Esse tema, alguns objetivos para a gente poder entender. A gente tem que ir hoje, né, ao fundo do estudo, conseguir explicar a causa dos fenômenos, como ocorre, tá? E sua naturalidade. A gente vai entender o que é o sonho, o que é o sonambulismo, e, enfim, o que está por trás, né? Qual é a sua origem. Aqui tem algumas referências sugeridas para quem quiser se aprofundar mais. Caso alguém não tenha um contato, né, com as siglas, a gente está usando no G, a Gênese, né? Todas essas são obras da doutrina espírita, né? Obras fundamentais, que é o Espiritismo, a Revista Espírita, de 65, o Livro dos Espíritos, e o Vocabulário Espírita, que está no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Beleza? Bom, já falamos sobre os objetivos que a gente vai estudar hoje, certo? Então, vamos começar, né? Qual seria a causa desses fenômenos? Vamos tentar pensar, eu quero ouvir de vocês, o que vocês pensam. Quando a gente fala de sonambulismo e de sonhos, será que existe alguma coisa em comum? O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de sonhos e sonambulismo? Será que eles têm uma causa em comum? E qual será a causa deles? Quem se arrisca? Quem poderia me dizer aí? Ou seja, a gente tem esses dois fenômenos, que são o sonambulismo e os sonhos. Será que eles têm... Primeiro, vamos tentar pensar a causa deles. Será que a causa está onde? Está no corpo? Está onde? E qual seria essa causa em comum? A Helena falou que são fenômenos da alma, né? Sueli abriu o microfone. Fala aí, Sueli. Eu também acho que é a causa da alma, e eles são parecidos, né? Porque o sonambulismo, ele libera, né, do corpo físico a entrada do plano espiritual, né? E como você sonha também, eu acredito que também você está, ele está também no plano espiritual. Perfeito, Sueli, obrigado. Bom, a Sueli trouxe um elemento aqui, né? Que é o mundo dos espíritos, o mundo espiritual. Né? Então, segundo a Sueli, toda vez que a gente está sonhando ou está no fenômeno, né, dito sonambúlico, é então uma manifestação, né, segundo a Janina falou também, da alma, portanto, está sendo revelado o mundo espiritual, né, o mundo dos espíritos, certo? Alguém discorda, alguém concorda, alguém tem alguma coisa a acrescentar? Como que ocorrem esses fenômenos? Palpite? Dúvidas também? Acho que é isso, Fabra. Os dois fenômenos têm como causa a liberdade momentânea do espírito enquanto a gente está no sono, né? E acho que é isso que já falaram mesmo. O fenômeno da alma, ele vai para o mundo dos espíritos. Mas é isso, o espírito tem uma liberdade momentânea aí para dar um passeio. Eu acho interessante você falar isso, né? A Monique trouxe uma questão. É uma liberdade momentânea, né? A gente vai entender mais pra frente. Bom, beleza. A gente tem aí o espírito, né? Que é o quê? Nós, né? Somos os seres inteligentes da criação. Somos os seres imortais, imateriais, né? Criados por Deus. E que estamos aí habitando todo o espaço, todo o universo. Certo? Temos esse espírito. Mas o que é esse espírito? Talvez pode ser que tenha alguém aqui que não tenha muito contato com o espírito. Eu vou tentar resgatar, nesse primeiro momento, alguns elementos que a Monique já trabalhou na semana passada e que também a gente já vem discutindo um pouco nesse espaço do família, mas acho que é sempre bom reforçar, né? Uma analogia que os espíritos fazem, que é muito interessante, é pensar o espírito como uma centelha, como uma chama divina, né? Quando a gente olha, né, quando fala assim, eu vi um espírito, né, quando um médium, uma médium fala, eu vi um espírito. O que, na verdade, essa pessoa está vendo é o perispírito, né, que é esse envoltório que vai envolver o espírito, que ele é o quê? Semimaterial. Ele que vai propiciar essa ligação desse mundo que a Sueli falou, né, no mundo dos espíritos, com
desse elemento, né, imaterial, que é o espírito, que somos nós, né, a sede da nossa inteligência, que vai poder que esse espírito interaja, né, que ele possa atuar sobre a matéria, sobre todos os corpos. E no caso, né, dos espíritos encarnados, somos nós, né, almas, é ele que vai permitir a ligação com o corpo. Se a gente for lá na questão 420, os espíritos falam para a gente que nós não nos achamos fechados, limitados no corpo, né, como numa caixa. Não é assim que funciona, não é tudo quadradinho, né, nada é quadrado na natureza, né, tudo tem uma explicação melhor, né, tem uma forma mais perfeita, por assim dizer. E é interessante eles falarem que a gente irradia por todos os lados e, consequentemente, a gente também consegue se comunicar com outros espíritos. É importante a gente entender isso, que talvez quando a gente quer pensar, né, a partir do ponto de vista de nós, seres encarnados, limitados por essa matéria grosseira, é claro que a gente precisa do nosso corpo, né, para estar aqui sofrendo as provas, expiações, para poder progredir moral e intelectualmente. Sendo que a nossa verdadeira vida é como o Monique falou, né, é a espiritual. E a partir dessa característica do espírito, a gente consegue se irradiar. Como que se irradiar? Imagina o Sol. A gente sabe que o Sol está a milhões e milhões de quilômetros daqui da Terra. Mas hoje, num dia bonito como esse, né, que a gente, enfim, abre a janela, o Sol entra em casa, vem dar bom dia pra gente, a gente pode sentir ele muito pertinho da gente. A gente realmente sente o calor do Sol. Isso quer dizer que o Sol está perto da gente? Não, ele está lá no lugar delimitado do espaço. Não delimitado no sentido de estar fixo, né? Sempre esteve lá, enfim. Mas ele está lá, né? No lugar dele, delimitado no espaço. E a gente está aqui, muito distante, mas ainda assim a gente sente o Sol. Da mesma forma, uma analogia que os espíritos propõem para a gente, é que a gente também tem essa capacidade de se irradiar para todos os lados, né? E se colocar em comunicação com outros espíritos. Vamos guardar essa informação que a gente já está começando a construir aí com a emancipação da alma. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de quê? Dessa liberdade que a Monique falou. Estamos falando da emancipação da alma, certo? Que é importante a gente entender que essa, de fato, é uma característica que a gente vai ver dentro dos dois fenômenos, não só do sonho do sonambulismo, mas como uma série de fenômenos da alma. Então, por ser um fenômeno da alma, como Janaína falou no chat, tem necessariamente que ter alguma coisa, né, algum mecanismo acontecendo. Esse mecanismo, a princípio, vai ser a emancipação da alma, né, essa liberdade, como a Monique falou. Então, emancipar é a gente se tornar independente, né, se libertar. E a alma, segundo a doutrina dos espíritos, é esse ser imaterial. É o espírito no estado de encarnação, né? Ou seja, esse espírito, esse ser inteligente da criação, unido ao corpo temporariamente, né? No estado de encarnação. Isso é a alma. Se a gente está falando que essa alma ela vai se emancipar, entendendo emancipar enquanto libertar, é porque não é muito bom ficar aqui, né? A gente pode entender o quê? Que a gente, enquanto necessariamente temos que habitar esse corpo, que ainda é muito grosseiro, a gente não está satisfeito, né? Enquanto espíritos, é óbvio que a gente quer o quê? A gente quer a liberdade, né? Então, os espíritos falam para a gente que é como se perguntasse, né? Perguntar para um espírito encarnado se ele gosta de estar encarnado, né? Para essa alma, se ele gosta de estar encarnado, é como perguntasse para uma pessoa que está encarcerada se ela gosta de estar encarcerado. Obviamente não, né? Então, nem o espírito encarnado, né? Apesar de entender, a gente pode até entender a importância de estar aqui, mas vamos aproveitar todo momento que a gente puder e, como a Monique falou, dar um rolezinho por aí, né? Ó, eu estou seguindo essa parte, gente, só para a gente fazer uma introdução, tá? Mas a qualquer momento que vocês quiserem, vocês podem interromper, podem falar. A gente vai só fechar essa primeira parte da emancipação da alma, tá? E a gente vai entrar nos temas propriamente dito, beleza? Trouxe essa questão bem breve do Livro dos Espíritos, questão 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Claro que não, né? Nós somos espíritos imortais, né?
não delimitados a esse corpo. Esse corpo orgânico, enfim, quadradão, ele de fato precisa de descanso, de repouso, porque é material, né? Está suscetível à matéria. Mas o espírito jamais está inativo. Então, qualquer momento que ele pode se libertar do corpo, ele vai se lançar pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. É uma alegria, né, para a gente. Ainda mais agora na quarentena, a gente não está saindo muito, ó. A gente vai aproveitar a noite aí, ó, e vai dar nosso rolezinho por aí. E aí, na 402, fala assim, que o sono liberta a alma parcialmente. Aí entra a questão que a Monique colocou, né, Monique? É temporariamente, é parcialmente. Por quê? Porque se for para sempre, né, esse rompimento, essa libertação, acontece o quê? Acontece a desencarnação, né? Acontece a separação completa do espírito do corpo e esse corpo entra em morte, a morte orgânica do corpo, né? Isso inclusive é um perigo em um dos fenômenos, que é o fenômeno do êxtase. Então, é isso, né? Basicamente, a emancipação da alma é esse movimento de saída do espírito do corpo em todos os momentos que ele puder. Beleza? A gente tem essa classificação mais bonitinha. Ninguém quer falar? Eu quero falar, Matheus, eu tenho uma dúvida. Você falou que o sonambulismo, quanto os sonhos, né, é uma forma de emancipação da alma. Então, você ser sonâmbulo é um privilégio? E também porque, assim, eu conheço gente que era sonâmbulo quando jovem, quando criança, e depois parou. Tipo, ela era privilegiada e agora não é mais. Porque não é algo que todo mundo consegue fazer, ser sonâmbulo, né? É só pra sonhar, todo mundo sonha. Agora, essa questão do sonambulismo é para poucos, né? Privilégio no sentido de estar colocando e estar em contato maior com os espíritos, é isso? Sim, de se libertar, igual você falou, uma forma de você libertar sua alma, conseguir, enfim. O que você acha? Que é ou não é? Eu não sei, eu achava que não era, mas agora que você falou que é liberdade, eu tô um pouco em dúvida. Tá. Bom, eu acho que assim, para a gente pensar, né? A gente tá entendendo que todos esses fenômenos que a gente vai ver mais para frente são fenômenos da alma, tá? São fenômenos da natureza que todo mundo, em maior e menor grau, está suscetível, né? A emancipação da alma é um fato, é uma coisa que todos nós fazemos, óbvio, em diferentes graus, tá? Vai influenciar, mas não vai ser determinante, o grau de progresso do espírito, né? Progresso intelecto e moral, ele vai influenciar nesse grau de independência do corpo, mas não é determinante, assim como a mediunidade, né? Se a gente entende que a mediunidade não é um privilégio, né? Mas muito pelo contrário, é uma responsabilidade, eu diria que não, né? É uma faculdade, uma capacidade da alma, né? Então, assim, a gente se entende, né, basicamente, enquanto 5 sentidos, né, do corpo. Vai ter, enfim, outras vertentes que vão dizer tem mais sentidos, né? Mas a hegemônica, né, é que temos 5 sentidos. Se nós temos os 5 sentidos, será que nós temos um privilégio? Enfim, uma coisa discutível, né? Enfim, não sei se alguma companheira ou um companheiro quiser comentar, não sei se eu te respondi, mas eu acho que, assim, é uma questão de, não é uma questão de privilégio, é uma questão de uma capacidade humana, uma capacidade da alma, certo? Onde esse espírito vai estar liberto. A gente vai entender a diferença de qual grau mais para frente, de como que é esse grau de independência da alma. Mas, em maior ou menor grau, todos nós estamos suscetíveis a estar se lançando no espaço. Tá? A gente faz isso toda noite. Então, a gente treina para morrer toda noite, digamos assim. A gente não ia falar, né? Eu gostaria de falar, Matheus, sobre essa questão da emancipação da alma. Eu até tinha pedido a palavra antes, mas você não chegou a ver, mas a gente aproveita esse momento. Você tinha comentado que nós estamos num corpo físico e o corpo físico tem um determinado momento que ele precisa de descanso, né? Mas o espírito não. E essa liberdade todos nós temos no momento que o corpo físico está repousando, né? Todos nós emancipamos, mas nem todo mundo, né, se afasta ali do corpo físico. Alguns eles se libertam, mas ficam ali do lado, talvez até por não ter um certo entendimento dessa possibilidade, né? Mas assim, a liberdade de emancipar
para todos nós, né? Não está circunscrito. Agora, a questão do sonâmbulo, que aí você vai explorar mais adiante, tem uma característica mais emancipada, Tamires. Todos nós fazemos isso no momento do repouso da carne, né? E eu acho muito, assim, muito legal essa didática que Deus criou, porque, veja só, ele aproveita que o corpo físico repousa e nos dá a condição de emancipar e exercitar uma coisa que daqui a pouco nós vamos estar explorando, né? Vamos estar mais tempo, que é na erraticidade, né? E isso para quem, no caso, tem esse entendimento, né? Mas a emancipação é para todos, não seria só para quem é sonâmbulo, né? Mas aí eu não quero explorar o sonâmbulo porque é com o Mateus. A Maria de Lourdes também ia comentar alguma coisa, né? Desculpa, gente, eu vi que vocês estavam comentando no chat, eu nem vi aqui que eu estava olhando no slide, eu só vi quando a Camila abriu o microfone. E, Mateus, por que tem pessoas que se lembram do que aconteceu durante o sono e outras não? E eu tenho uma outra dúvida também. O que seria o fenômeno de êxtase? Tá, eu vou responder essa da tua mais para frente, Mari. Eu tenho uma imagenzinha que eu acho que vai dar para a gente entender quando a gente começa a falar dos graus de independência da alma. Mas é também um fenômeno da alma, tá? É um das diversidades que Deus criou. Lourdes, essa questão a gente também ia conversar mais para frente, sobre o esquecimento. Mas é uma questão de tem muita coisa envolvida. Oi, fala. Deixa para comentar, então, quando for na hora. Tá. Sem problema. Tá, tranquilo. Mas, assim, rapidamente, tem muitas coisas envolvidas, tá? Inclusive, quando a gente for ver de tipos de sonhos, os espíritos vão falar, né, enfim, de diferentes tipos de sonhos, né? Qual a relação do corpo nisso, até onde é, de fato, esse sonho, né? É puramente orgânico, né? Foi o fenômeno da nossa mente, até onde tem interferência, de fato, das memórias que o espírito viu, né? Durante esse rolete que ele dá aí pelo mundo espiritual, beleza? Mas se eu não responder, você me lembra na hora, tá? Não deixa eu passar, não. Bom, vamos tentar, então, entender. A gente está falando dessa emancipação da alma, beleza? Então, para a gente fechar essa questão, a gente precisa entender o quê? Que essa emancipação é um estado natural, tá? Um estado particular, como a Janina colocou. É uma questão que está para todos nós, né? A emancipação em si é um estado de você... Agora todo mundo está aqui, espero que todo mundo seja em vigília, né? Ou seja, acordado. Se meu estudo estiver sendo muito chato, talvez vocês estejam emancipados. Mas vou levar para mim que está todo mundo aqui acordado, em vigília, prestando atenção, compartilhando aqui com todo mundo. Quando o nosso corpo está com sono e precisa descansar, a gente naturalmente não precisa estar aqui no corpo, né? Não precisa estar mantendo esse corpo, né, com as funções de raciocínio, enfim. Então, o corpo ele vai se manter por si só, né? Já que não precisa raciocinar, não precisa pensar, não precisa fazer nada. As atividades orgânicas vão estar mantidas, obviamente, senão a gente morre. Mas a gente pode se separar, né? Essa libertação do corpo. Como a Janina bem colocou, durante o sono, tem espíritos que permanecem ali achando que estão dormindo também, né? Tem uma certa associação, né? Não quer dizer, né? Até eu gostei do estudo que o Jorginho trouxe, né? Acho que tem umas 2 semanas. Ele trouxe, né? Que Kardec já coloca emocionado, né? Que por ser espírita a gente já está mais suscetível a entender o mundo espiritual e, consequentemente, está melhor. A gente está falando dos verdadeiros espíritas, né? Não é para mim e para a maioria de nós. Mas quando a gente entende, né, que a gente tem essa capacidade de se libertar, a gente lida melhor, né, com a emancipação, tem essa suscetibilidade de lidar melhor. Quando a gente pensa que essa vida é a única, né, que a vida material é a verdadeira vida, nós, enquanto espíritos, né, temos uma tendência a achar que não existe mais nada, né? Então, tanto o processo de desencarnação, né, quanto o processo de emancipação, tem muitos espíritos que permanecem ali deitadinhos, né, do lado do corpo, só esperando o corpo acordar, né? Mas há também espíritos que vão
se colocar aí para entrar em conexão com diversos espíritos. Isso aí pode ser tanto espíritos, né, simpáticos a nós, no sentido de nos fazerem bem, né, que a gente possa se colocar para estudar, para, se de repente se reencontrar, né? Hoje à noite, todo mundo quer se reencontrar aqui, o grupo da musicalidade, se rever e continuar estudando, ou fazendo alguma obra que a gente até vai encontrar depois, ela terminada quando a gente desencarnar. Podemos fazer isso, se a gente, de fato, enquanto espírito, a gente estiver disposto a isso. Mas, muitas vezes, a gente se emancipa, né, e vai ao encontro de espíritos, né, que querem o mesmo que a gente, né, e que, por sermos ainda espíritos de terceira ordem, muitas vezes nós desejamos nos afastar da lei de Deus, né, nos distanciar da lei de Deus. Então, muitas vezes a gente pode se encontrar assim com espíritos que querem fazer o mal, que estão dispostos ao mal, se assim a gente também desejar, tá? Então, né, como a gente falou no início, isso é uma capacidade. Eu acho que a questão que a gente precisa focar é essa. É uma capacidade. E aí, quando ele fala aqui, né, que a alma recobra algumas de suas faculdades, né, é isso que a gente está falando. Algumas capacidades. Porque a gente sabe que a gente tem o esquecimento, né, para poder se colocar aqui enquanto espíritos encarnados, né. Esse esquecimento é bendito, né, é uma benevolência de Deus, para que a gente não lembre, né, do nosso passado, para que a gente possa seguir a nossa vida aqui. Quando a gente está, caso a gente consiga, né, quando a gente consegue se emancipar, se libertar desse corpo, dependendo do nosso grau de progresso, intelectual e espiritual, a gente vai recobrando algumas faculdades, percebe? E aí a gente pode, não é que a gente ganhou uma faculdade, uma capacidade maior, que a gente evoluiu, que a gente virou santo, não é isso. Né? Mas é que a gente, enquanto não sofrendo tanta mais ação temporariamente, né? Não sofrendo tanta ação do corpo, né? A gente consegue fazer coisas que a gente não, ou se lembrar de coisas, ou ver coisas, né? A gente vai ver que é possível ver prever, né, o futuro, ou ver coisas de outras vidas, isso em situações específicas, dependendo do nosso desprendimento, da nossa libertação da interferência material. Os espíritos vão falar para a gente que tem coisa que é, de fato, a nossa limitação por conta da matéria, e tem coisas que é a nossa limitação devido ao nosso grau evolutivo, que aí não tem como a gente dar essa desculpa, né? Então, se eu tenho algum impedimento que é devido à matéria, mas eu, enquanto espírito, já tenho ali algum grau evolutivo, algum grau de progresso intelecto-moral, eu tô legal, né? Eu tô temporariamente com essas capacidades ocultas enquanto eu tô em vigília, né? Enquanto eu tô acordado, mas quando eu tô emancipado, eu posso estar em contato, né? E aí também eles vão falar que existem diversos fenômenos da alma, né? Então, sono, sonolência, dupla vista. Eles vão colocar que existe esse sonambulismo natural e magnético, que a gente vai ver também. E o êxtase, né? Que é esse suprassumo, digamos assim, né? Esse grau, esse fenômeno que também da alma, que é uma como se fosse, eles falam, né, que é um sonambulismo mais perfeito, por assim dizer, né, que é o último grau de separação, né, do espírito do corpo. Inclusive tem alguns relatos, né, de espíritos que estão ali tão maravilhados, né, que nesse estado de êxtase eles podem ir a outros mundos superiores, que eles estão tão maravilhados que eles até querem, até pensam, né, em seguir e romper de fato o laço, né? Isso, rompendo o laço que une ao corpo, a gente sabe que vai acontecer a morte do corpo físico, né? A gente vai entender mais para frente. Bom, então a gente chegou agora, fechamos aqui, entendemos nesse primeiro momento que é essa emancipação da alma, fenômeno natural, fenômeno da alma, e a gente vai entender de fato o que são esses sonhos, tá? E o que é o sonambulismo. Se a gente for... Tem alguém falando no chat? Não, né? Se alguém quiser falar, pode falar. Show. Que aqui eu não consigo ver o chat. O sonho, uma definição mais próxima, né, de como que a ciência entende hoje em dia, né? Uma definição, por assim dizer, comportamental.
a gente entende que é uma sucessão, né, de imagens, de emoções, que vão ocorrer em algumas fases específicas do sono. Isso, muitas vezes, é entendido, né, pelos especialistas como um produto do nosso próprio corpo. Alguma coisa que é feita justamente para a gente poder reorganizar as ideias, né, fazer algum aprendizado que a gente aprendeu durante o dia. E ele acontece, né, segundo alguns estudos aí, nessa fase REM, né, que é onde acontece o sono restaurador e é onde os sonhos acontecem, né? Então a gente tem várias fases do sono, né? Sono, quando a gente está dormindo, certo? E os sonhos, do ponto de vista, né, orgânico, do ponto de vista do que a ciência é capaz de entender, é restrito a essa fase aqui, onde justamente após um sono profundo acontece o sono restaurador e onde a gente recupera as ideias, né, reorganiza a mente, né, o nosso corpo perfeito, ele vai saber o que está acontecendo. Do ponto de vista que a doutrina espírita traz para a gente, né, desses conhecimentos, a gente tem lá na questão 402 do Livro dos Espíritos que, quando o corpo repousa, tem o espírito mais capacidade do que no estado de vigília, acordado, certo? Ele pode se lembrar do passado e algumas vezes ele vai prever o futuro durante o sono. Isso, como a gente falou, depende de uma série de fatores, né? A capacidade dele estar em contato com esse espírito e também a importância, né? A relevância, isso é muito importante. Qual a relevância que isso vai ter, que essa informação trazida, que essa informação lembrada, melhor dizendo, vai ter na vida desse espírito. Porque muitas vezes, gente, quando a gente está sonhando, quando a gente está encontrando pessoas, né, que a gente já conheceu em outras vidas, ou está, né, enfim, com capacidades mais apuradas, digamos assim, a gente está fazendo coisas que são do interesse da gente enquanto espíritos, mas que não tem nenhuma relação com a nossa vida espiritual, com a nossa vida aqui material, né, com a nossa vida enquanto seres encarnados. Da mesma forma, às vezes a gente pode, né, achar, eu vou dormir, eu vou ficar aqui pensando que eu vou para tal lugar. E talvez não, né, talvez eu ache que eu encarnado, né, quero fazer tal coisa quando eu me emancipar, né, mas na verdade eu, enquanto espírito, né, quando eu retorno minhas capacidades, quando eu me distancio temporariamente dessa imperfeição que é o corpo, da limitação do corpo, eu vou entender que eu não quero isso que eu estava pensando que eu queria. Eu vou fazer outras coisas que eu, enquanto espírito imortal, né, preciso fazer. Beleza? E a gente tem também, lá na definição das instruções práticas, que o sonho ele vai ser justamente esse efeito da emancipação da alma, uma consequência da emancipação da alma que ocorre durante o sono. A gente pode se emancipar em diversos momentos, seja ele, né, quando o corpo se precisa descansar, né, porque a gente entende que é o sono, geralmente à noite, né, ou a gente pode se emancipar, né, devido à influência de um magnetizador, né, de uma outra pessoa. A gente pode se emancipar para diversos fatores, para diversos fenômenos da alma, certo? Mas o sonho é um desses fenômenos da alma, um desses fenômenos de emancipação que acontece durante o sono. A gente já falou, né, que os laços se afrouxam, que a alma está mais livre. E aí entra, eu acho que a questão, né, que eu acho que a Lourdes colocou, que a lembrança que conserva o despertar daquilo que viu em outros lugares, em outros mundos, ou em existências passadas, constitui o sono propriamente dito. Aqui, para Kardec, nessa definição, né, de Kardec, a gente viu primeiro aquela definição comportamental, né, que eu retirei de fontes, né, que a ciência até hoje em dia, né, tem esse entendimento, né. Inclusive, só fazendo um parênteses, eu acho muito interessante, tem um texto na Revista Espírita de 1865 que Kardec já abre o texto falando assim, que naquela época, né, óbvio que hoje a gente entende muito melhor, né, mas ainda assim limitado o nosso corpo físico, né, nosso corpo orgânico. Mas Kardec fala assim, que a gente tem, que a ciência, né, e isso ele fala enquanto lugar de um pesquisador, né, de um cientista também,
que a ciência ela dá pouca atenção ao sono, dá pouca atenção aos sonhos. E se a gente desviar o olhar, né, a gente fica tentando procurar, ele fala assim, que fica tentando procurar a alma nas dobras do cérebro, quando, na verdade, né, a causa, né, a razão é, de fato, o espírito, né, a emancipação da alma. Eu acho muito interessante ele colocando, né, no escrito dele de 65, que, de fato, o sonho, né, tem uma causa, não adianta a gente só olhar o corpo, a gente tem que ter essa compreensão, né, da alma e estudar, de fato, a alma. Então, ele já compreendia o sonho enquanto uma emancipação da alma. E, para a doutrina espírita, segundo essa definição do vocal espírita, né, o sonho vai ser justamente a lembrança que vai conservar ao despertar daquilo que viu em outros lugares, em outros mundos, ou em existências passadas. Ah, eu não lembro sempre, ou, enfim, nunca lembro dos meus sonhos. Aí entra esses outros fatores que a gente colocou. Qual será que é a utilidade desses sonhos? Porque, assim, como a Jana falou, emancipação, todo mundo vai emancipar. Ficar mais distante do corpo e ir em outros lugares, em outros países até mesmo, né, em outros mundos, dependendo da sua possibilidade, é possível para muita gente, para muitos espíritos emancipados. Agora, lembrar, nem sempre. Aí entra uma série de fatores. Qual a utilidade dessa lembrança? Outra, os espíritos também falam para a gente que o nosso corpo, obviamente, é limitado, né? A gente sabe que as informações, né, elas acontecem, né, tanto daqui para lá quanto de lá para cá, né? Se eu recebo, sei lá, um beliscão, ou se eu, enfim, alguma coisa me queima, né, a gente sabe que tem todos, né, os neurotransmissores que vão chegar até meu cérebro e também vão chegar à minha sede intelectual, né, que é espírito, né, eu enquanto espírito. Da mesma forma como eu penso, né, eu, espírito, penso, eu também mando esse comando para o meu cérebro, que também manda esse comando para o corpo. Só que a gente tem uma limitação nesse corpo físico para receber essas informações do sonho. Então, os espíritos colocam para a gente que, muitas vezes, a gente tem essas imagens embaralhadas. Elas fazem sentido quando a gente está no mundo espiritual, quando a gente está vivenciando aquilo, mas, muitas vezes, quando ela chega no corpo, o nosso corpo ser ainda muito rudimentar, muito grosseiro, né, materialmente falando, elas podem ficar embaralhadas. Por isso que muitas vezes a gente vê aquelas imagens que não fazem conexão nenhuma, enfim. Beleza? Alguém ia falar? Eu gostaria, Matheus, sobre a respeito da lembrança, né? Quando a Lourdes pergunta, por que nós não lembramos? Dentro de todos esses aspectos que você já abordou, a lembrança ela poderá não vir dessa forma como nós desejamos, tipo assim, despertou e já lembrou de tudo, mas ela poderá vir de maneira intuitiva, onde no dia a dia, de repente, você tem uma ideia, uma sugestão assim, você vem, poxa, eu tive uma ideia X, não sei o quê, e aí aquilo é fruto de uma intuição de coisas que você presenciou nesse momento da emancipação. E às vezes você fala assim, nossa, eu tomei determinada posição, mas não sei por que eu quis fazer isso, né? Pode ser fruto de uma intuição, ou seja, essa lembrança que veio desta maneira, né? Não clara, mas aí você vai despertando gradativamente e muitas das vezes nem sabe por quê. Também isso é um tipo de lembrança resultado da emancipação da alma num determinado momento, né? E como você falou, às vezes, se ela viesse bonitinha ali, direitinha, dependendo, né, do seu estado psicológico, você poderia receber isso com equilíbrio ou não, né? E tudo que vem de Deus, né, ele tem um intuito didático, educativo, para que não nos prejudique, né? Exatamente. Ô, Janaína, Fala, João. Conforme o pessoal antigo, né, os mais velhos, nossos avós, né, eles falavam o seguinte: depois de uma boa noite de sono, a pessoa tem mais aspiração, mais jeito de agir com muitas coisas, né? Era o que eu sempre escutei durante a minha vida. E é isso que você acabou de falar, Janaína. Com certeza, João. Sabedoria, né? Sabedoria popular, né? Já vinha sabedoria já do tempo, já daquele pessoal, né? Quer dizer, eles não conheciam, mas
tinha já tinha na mente isso daí. Sim. Como também muitas vezes a gente vai ver que algumas pessoas, às vezes, acontece de acordar com uma ideia, com uma inspiração, né? Seja uma letra de música, seja alguma hipótese científica para ser testada. Muitas vezes isso acontece, inclusive, é relatado no Livro dos Espíritos, que pessoas em diferentes locais do mundo que não se conhecem acordam com a mesma ideia, né? Então, às vezes, até tem essa questão de patentear, né? Porque acordam com a mesma ideia, porque muitas vezes podem ter até pensado junto, né? E acordam em lugares diferentes do planeta com a mesma ideia. Também pode acontecer. Se for útil, se for necessário, também acontece a questão da inspiração. Matheus, inclusive, quando você está trazendo que a gente desperta, né, com as ideias, muitas das vezes, quando nós estamos assim no nosso dia a dia preocupado com alguma coisa, de resolver alguma coisa, né, é importante a gente, na hora de deitar, fazer a nossa prece e pedir ao nosso anjo guardião para nos ajudar a buscar uma saída melhor para certas questões. E a gente encontra, a gente dorme, com certeza a gente vai ao encontro dessas questões e a gente desperta. Às vezes a lembrança é imediata ou às vezes ela vai no decorrer do dia, no decorrer da semana, como bem disse o seu João, né? Sim, com certeza. Bom, gente, aí a gente tem essa questão que eu também trouxe que é interessante da gente conversar. Lá na Revista Espírita, nesse mesmo texto que eu falei, que Kardec fala sobre a pouca atenção, né, segundo ele, que a ciência naquela época estava dando aos sonhos e aos fenômenos da alma como um todo, né, tem um espírito que ele, na verdade, é um médium, né, que era ali que atuava junto com Kardec, né, junto com as pessoas, né, que participaram da elaboração da doutrina espírita. Ele se coloca, né, enquanto estado sonambúlico, ele vai trazer algumas informações, né? E aí ele fala para a gente que, quanto ao grau da lembrança, isso é uma questão que está na Revista Espírita, né? Lá, se a gente for ler no Livro dos Espíritos, tem outros propósitos também de classificação, né, de sonhos, enfim. Eu achei interessante a gente trazer isso. Para esse espírito, eu não vi e eu não encontrei isso em outro lugar, em outro texto, tá? Da codificação, né, das obras fundamentais. Então, pode ser também uma percepção desse espírito, né, que talvez Kardec não tenha colocado para frente. Mas eu acho interessante a gente levar em conta. Ele vai falar que existem 3 tipos, né, de sonhos, se a gente for considerar a lembrança. Aqueles primeiros, né, que são os provocados pela ação da matéria puramente, né, e dos sentidos, é mais o corpo, né, mais o organismo em si que vai estar gerando essas imagens, essas cenas, né. E, segundo ele, nesses sonhos que são mais provocados pelo organismo, vai ter uma lembrança clara, né. E mesmo que seja pouco desenvolvida a memória, a gente vai conservar uma impressão durável. Ele vai falar também que tem os mistos, onde vai participar tanto o corpo quanto o elemento espiritual, tá? Que ele vai ter um grau de emancipação, um grau de desprendimento mais completo, e que vai recordar, e sabe quando a gente lembra, assim, a gente acordou, né, tá meio sonolento, faz sentido, a gente lembra, aí, sei lá, fui lavar o rosto e já esqueci. Tem isso, né? E ele vai falar que vai esquecer quase instantaneamente. E, para ele, né, também vai ter esses sonhos etéreos ou puramente espirituais, que vai ser produto só do espírito, tá? Que vai estar desprendido da matéria. E não vai se recordar, né? O espiritual, ao acordar, não vai se lembrar. Ou vai ter essa intuição que a Janaína colocou, né? Essa vaga lembrança, que no momento certo, né, pode ser trazida à memória quando for o melhor momento. Né? Isso é obviamente, assim como as classificações, né, que são propostas pela doutrina espírita, né, seja ela a escala espírita, seja ela os mundos habitados, enfim, são propostas, né, que valem para a gente entender
né? Mas não necessariamente é essa caixinha fechada na natureza, certo? Mas eu acho interessante trazer para a gente levar em conta, né? Para a gente tomar conhecimento. E aí a gente entra uma questão importante, né? Que eu acho que é sempre gera dúvidas, enfim. Que são os ledores de sorte, né? As videntes, enfim. Será que acontece? Será que não? O que vocês acham? A gente pode adivinhar o sonho? Tem uma relação? Tem essa relação? Ah, eu sonhei com isso, vai ter isso. É real ou não é? Eu sei que para a Aline é real. Que acontece lá o dente, lá que a Aline sonha com o dente, alguém morre. Alguns acredito que sim, outros talvez sejam fruto do nosso dia a dia. Tem isso, né, Jane? Os espíritos vão falar para a gente, lá na questão 404, que os sonhos não são verdadeiros, como entende, né, os ledores de sorte. Porque, a palavra dos espíritos, né, é absurdo se crer que sonhar com tal coisa anuncia outra. Mas eles são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade. Isso é muito importante a gente entender. Para o espírito, para nós, enquanto estamos emancipados, né, logo temos uma possibilidade de ter mais capacidades, né, no sentido de resgatar essas capacidades que estavam mais silenciadas, vai ter sentido, né? Mas frequentemente não vai ter nenhuma relação com o que se passa na vida corporal desse espírito. Então, quando ele acordar, não vai mais fazer sentido, e não vai ter essa relação que, para quando ele estava vivenciando no mundo espiritual, fazia total sentido. Certo? Então é importante a gente também lembrar que vai fazer sentido para a pessoa, né? Mas ela não necessariamente ele vai ter essa relação que muitas vezes as pessoas gostam de associar. Certo? Vamos chegar no sonambulismo? Podemos seguir? Chegamos no sonambulismo. Então a gente já falou até aqui da emancipação da alma. Entramos mais propriamente no sono e nos sonhos. Agora a gente vai entender o que é esse sonambulismo. Vou trazer também uma definição para a gente poder entender. É considerado um distúrbio, tá? Para as áreas médicas, né? Enfim. E esse indivíduo, né? Você já deve ter conhecimento, tem alguém na família, provavelmente, enfim. Quando está dormindo, ele consegue levantar da cama, andar, falar e até realizar alguns tipos de atividades rotineiras. Esse fenômeno, né? Ele acontece até onde a gente entende pela ciência, né? Lembra aquelas fases que a gente tem? O sonho era aqui na REM, né? A fase REM. E o sonambulismo, ele acontece, né, até onde se sabe, nesses dois estágios aqui, no 3 e no 4, que é onde acontece o sono profundo, certo? Onde tem uma recuperação fisiológica, enfim. Nesse estado, algumas pessoas vão ter essa capacidade de fazer ações, né? De falar, enfim, trazer informações dele de outras vidas, ou dele, se caso ele esteja em contato com outros espíritos, enfim, uma série de coisas. Só que esse não é o único, esse é a limitação, né, que a ciência se colocou a estudar. Sendo que a gente já viu lá na definição de emancipação da alma que não existe só um tipo de sonambulismo, né? Esse aqui é o sonambulismo que acontece durante o sono, que é esse sonambulismo espontâneo, natural, né? Mas também acontece outros tipos de sonambulismo. A gente vai ver mais para frente daqui a pouco. E aí eu proponho a pergunta, né? Então, qual a relação entre os sonhos e o sonambulismo? A gente já falou também, né? Que ele vai ser justamente um estado de independência da alma, guardem esse termo, independência da alma. Independência em relação ao quê? Ao corpo, beleza? Mais completo do que o sonho. Novamente, isso lá na questão 425. O sonambulismo é um estado de independência da alma, ou seja, um estado de emancipação da alma, mais completo do que o do sonho. Isso os espíritos trazem para a gente. Quando acontece, né, esse estado, as suas faculdades adquirem maior amplitude. Essa alma que está emancipada vai ter, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Olha que legal. Os espíritos consideram o sonho, a gente pode considerar, né, o sonho,
que é o quê? Como a gente viu, um grau que está emancipado, que há uma certa independência da alma, mas não tão completa, não tão perfeita, por assim dizer, entre aspas, quanto o sonambulismo. Então, a gente pode chamar o sonho de sonambulismo imperfeito. Beleza? Por isso o espírito está aqui na questão 425. Como assim? Vamos tentar entender. Independente da alma. Se eu puder tentar fazer uma escala, digamos assim, de quão independente essa alma está do corpo. Tentar botar. Onde para baixo ela está menos independente, né? Ela está mais ligada ao corpo. E para cima, né? Que eu vou colocar aqui, ela está mais independente do corpo. Então a gente tem aqui o sonho, né? O sonho enquanto um sonambulismo perfeito, né? Então, acima do sonho vai estar o sonambulismo, né? E, beleza, embaixo do sonho, o que a gente poderia colocar embaixo do sonho? Chute. Quem se arrisca? Temos o sonho, e acima do sonho, mais independente, o sonambulismo. Embaixo do sonho eu coloco o quê? Cochilo. Pode ser também. Mas não é aí que eu queria chegar, não. Se a gente pudesse falar assim, um momento que ele não está independente, que ele está praticamente zerado, né? Que não há independência. Vai estar dormindo. Ele está durante o sonho ele está dormindo, né? Para ter o sonho ele tem que estar dormindo. Mas antes do sonho, como a gente está aqui agora, como é que a gente chama o estado que estamos acordados? Estado de vigília, né? Pode ser estado de sonolência. Pode ser também sonolência. Vai ter vários estados, né? Estou tentando reduzir um pouquinho. Mas vamos colocar aqui a vigília, né? Estado de vigília. Show. Obrigado, né? Quando a gente tem aqui a vigília, enquanto grau zero, digamos assim, se a gente puder ter uma noção, né, de comparação, como a gente está aqui agora acordado, que a gente chama de vigília, né? A gente pode até ter uma certa emancipação, né? Que a gente vai ter uma afinidade com uma pessoa, a gente vai poder. Algumas pessoas dizem, eu consigo ler a mente, né? Quando a gente tem muita afinidade com aquela sua amiga, seu amigo que é muito próximo, né? Você consegue ler a mente como? Através do toque, né, do perispírito, né? Mas isso é outro assunto. Mas até pode existir, se a gente forçar muito, uma certa independência. Mas é um grau zero, digamos assim. Aí a gente tem o sonho, que é mais independente. O sonambulismo mais ainda. Vai ter outros que eu não coloquei aqui nessa escala, como a gente falou lá, né? Que até a Monique também falou, né? Clarividência, né? Da lucidez, né? A lucidez é a clarividência propriamente do sonambulismo, né? Como a gente falou na semana passada. E o êxtase é justamente isso que a Mari colocou, né? É esse fenômeno da alma, onde o espírito, onde essa alma está num grau máximo possível de independência do corpo, onde essa alma ela pode se colocar em um espaço e ir para até outros mundos superiores, onde essa alma pode ficar tão maravilhada que ela tem até relatos, né, que eles até pedem na revista espírita, onde está sendo relatado, os espíritos colocam assim, não toca na gente, não fala com a gente, o espírito está emancipado, né, para não tocar no corpo, porque qualquer toque, qualquer influência pode trazer de volta. E nesse êxtase, ela pode, enfim, estar em contato tão grande, ficar tão maravilhada com outros mundos superiores, que se ela forçar, se ela insistir, ela pode romper o último laço que vai prender ao corpo, e esse corpo vai morrer, né? Vai ter essa morte do corpo. Mateus. E aí, essa alma que, ela, ao invés de ter o que ela queria ter, né, que é esse mundo, como ela provocou o suicídio, ela não vai ter nada disso, né? Fala aí, gente. Sobre essa questão do êxtase, que você diz, né, que realmente é um estado mais emancipado que o sonambulismo, né, e você fala de outros mundos, lá na questão 440, eles dizem que as pessoas em êxtase, eles veem os mundos e compreendem a felicidade, ou seja, eles não
vão estar lá porque pelo grau de imoralidade, né, eles não podem ir a esses mundos, ou seja, ir de fato. Na verdade, eles veem esse mundo, compreendem, ou seja, vislumbram, né, eles veem e compreendem, aí tem o desejo de estar lá, só que, né, a condição moral nossa não nos permite ir para aquele mundo, porque a gente ainda não fez aquele caminho de amadurecimento, né? Porque senão as pessoas vão pensar assim, opa, eu quero estar em êxtase para eu chegar lá no mundo feliz. Não, eu posso ver de longe, tipo assim, compreender, mas não estar lá, né? Só para acrescentar a sua fala. Não, perfeito, verdade. Está corretíssimo. Obrigado pela colocação. Bom, é isso aí que a Jana falou. E alguém colocou no chat? Deixa eu ver. Eles podem vislumbrar a felicidade, né, dos outros espíritos superiores a eles, né? A Maria de Lourdes perguntou, né, no plano superior. Pode vislumbrar a felicidade de outros espíritos superiores. Mas como é que eles podem permitir que eles venham? Como se fosse uma visão de cima, é isso? É como se você, vamos fazer uma analogia, é como você fosse para o alto de uma montanha, né? Vamos supor, nós vamos lá no Pão de Açúcar, e aí, quando a gente está lá no alto, a gente vê aquela panorâmica, aquela coisa linda, né? A gente fica ali em êxtase, vendo aquela natureza, aquelas montanhas, aquele mar, aquele céu, né? Só que não dá para a gente chegar lá. A gente está vendo, vamos dizer assim, ver de longe, né? De maneira panorâmica, mas não está indo naquele mundo, até porque nós não temos condições ainda de estar lá. Ainda não temos, né? A gente tem que melhorar muita coisa, o nosso perispírito tem que estar adequado para estar lá. Então, é a questão de ver, né? Porque se a gente for falar assim, eu entro em êxtase e chego lá, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim, é no sentido de ver e compreender. Está lá na questão 440, né? Eles explicam muito bem. Pois já. E às vezes não é nem... né? Senão seria esse privilégio que eu também exatamente. Aí olha só. E ainda depois queria falar também. Pode falar, Valéria. Vislumbrar não é que você vai lá ver, não. Pode até ser uma imagem que um espírito superior traz para você e faz com que você veja aquilo ali plasmado no fluido cósmico universal, neném. E aí você está achando que tu está indo lá ver lá. Não, o cara está trazendo uma imagem de lá que ele tem, que ele projeta para você no fluido, e você tem um contato com aquela imagem para estimular você a fazer sua transformação moral para ter, vamos dizer assim, meu Deus, aspas, eu quero chegar no céu, aspas, entendeu? Eu só queria aproveitar, Matheus, essa questão 425 que você coloca aí, né, que o sonho ele é um estado de sonambulismo imperfeito. Aí eu gostaria que a Tamires prestasse atenção nessa questão que ela achou que era um privilégio, ou seja, todos nós temos esse exercício imperfeito, né? Alguns já são sonambúlicos mesmo, pela questão orgânica, né? Mas os que não são, ele entra nesse estado imperfeito, mas entra, de emancipação. A Sueli, o Matheus colocou aqui, pode ser desprendimento encarnado para espírito de mais alto grau ter a ver isso? Não entendi muito bem. Você pode abrir o áudio, Sueli, para falar melhor? Eu estou perguntando aqui se pode desprendido do corpo, né, o encarnado, né, com o espírito mais alto de grau. Se tem a ver isso? Seria, no caso, a pergunta do êxtase, né? Seria o desprendimento do espírito encarnado, que é o espírito de mais alto nível. Tem alguma coisa a ver? O espírito de mais alto nível, no caso, o espírito encarnado? Se o espírito encarnado, ele precisa ser um espírito superior para poder fazer isso. Se for isso, não. Não necessariamente. Não, na verdade, não. Inclusive, não, o espírito encarnado que está suscetível, né, a todos esses fenômenos que a gente colocou, tanto o sonho quanto acho que a questão que a gente tem que colocar, né, que sonho é mais próximo da gente, né, mas
sonambulismo, a dupla vista, né, todos esses são fenômenos naturais, fenômenos da alma, né? Então, todos nós estamos suscetíveis a isso, né? Então, não precisa. Isso independe da moralidade, né? Isso independe da moralidade, né, Matheus? Da moralidade, você tá falando? Não, assim, o que ela está trazendo é que para que uma pessoa tenha a condição de entrar em êxtase, já que o êxtase está acima do sonambulismo, né, Sim. ela tem que ser uma pessoa, está num alto grau. E você já respondeu que não, ou seja, esse tipo de fenômeno independe da moralidade, né? É a mesma coisa, ser médio independe da sua condição moral, que você pode aproveitar essa condição para você se melhorar, né? Não, também isso que eu te entendi você falar que depende, não, mas é isso, independe da moralidade, exatamente. Obrigado, Gina. Desculpa, Matheus. O que talvez vai influenciar a moralidade ou a evolução do espírito seja a lucidez com que esse fenômeno ocorre, ou a lembrança dele, no pós-fenômeno, mas não a ocorrência do fenômeno em si. Exatamente. Posso fazer mais uma pergunta? Por favor. Você souber responder. Seria mais como é que fica a questão do espírito quando o corpo está em coma, se isso tem alguma coisa a ver com a emancipação da alma. Sim, com certeza. Inclusive tem vários relatos, né, daquelas experiências de quase morte, até de coma mesmo também, de que o espírito às vezes fica aterrorizado, porque ele está vendo ali o corpo e não está conseguindo retornar, digamos assim, né? E ele fica... Ou não, né? Há relatos de espíritos que conseguem perceber o corpo, mas também, com certeza, pode ser que o espírito permaneça ali durante todo o estado de coma ao lado do corpo, né? Sem se entender em como liberto. Né? Mas, com certeza, em coma ele está emancipado. No sentido de emancipação que a gente está falando de experimento do corpo temporário, né? Não necessariamente ele vai super se colocar, se lançar no espaço, né? Mas tem essa possibilidade, obviamente. Beleza? Show. Beleza, obrigado, Matheus. Imagina. Bom, então a gente entendeu essa questão da relação do sonho com o sonambulismo, que são o quê? Ambos fenômenos da alma, assim como uma diversidade de outros fenômenos, certo? Que vai depender dessa independência da alma. Isso não quer dizer que um é melhor que o outro, ou que, enfim, não há nenhuma consequência que a gente possa desdobrar a partir disso. É só que são graus diferentes de independência da alma, certo? E que, uma coisa que eu tinha lembrado, né, quando a Sueli colocou também, né, acho que a gente vai falar mais pra frente também, mas ela me lembrou de que pode também estar associado, né, a outros fenômenos mediúnicos, a um fenômeno mediúnico, né, porque rola muito essa confusão, e a gente vai ver mais pra frente. Eu acho que isso é agora. Não, ainda não é, a gente vai falar mais pra frente. Só fechar aqui esse conceito. Sonambulismo. Lá na Revista Espírita, eu gosto de trazer, gente, para quem não conhece, tem um vocabulário espírita que ele sempre traz esses conceitos que às vezes ficam um pouco perdidos, né? Onde eu vou procurar? Se eu quero um conceito mais fechadinho, acho interessante trazer isso aqui. Que é o quê? O estado de emancipação da alma mais completo do que um sonho, tá? Às vezes eles colocam, né, enquanto o sonambulismo mais completo que o sonho, ou dizer também que o sonho é um sonambulismo imperfeito, acaba dando no mesmo, né? No sonambulismo, a lucidez da alma, ou seja, essa capacidade, né, que a alma tem de ver, não pelo corpo, não pelos nossos olhos, né, mas uma capacidade da alma, lucidez. Inclusive, esse é um conceito que é uma coisa específica, né, dentro do vocabulário espírita. É um fenômeno específico quando eu estou me referindo à capacidade, né, de clarividência, de visão da alma, no sonambulismo. Né? Kardec coloca para a gente que existe, né, a clarividência, acho que até a Monique também falou isso na semana passada, e quando eu estou falando da clarividência no sonambulismo, eu estou falando de lucidez. Puramente questão de palavras, mas para a gente entender também o que é essa visão que da dupla vista, que são outros fenômenos que a gente, obviamente, para o tempo, não vai falar hoje. Ou seja, a faculdade de ver, a capacidade de ver, né? Não ver com esses olhos, mas a visão da alma, que é da natureza, é importante a gente colocar mais uma vez, é mais desenvolvida, né? Ou seja, ela vê coisas com mais precisão, mais clareza.
e o corpo pode agir sob o impulso da vontade da alma. O esquecimento absoluto, isso é importante, uma característica do sonambulismo, né, é o esquecimento. Então, para você acontecer o sonambulismo, você não vai lembrar do que você vivenciou, né, do que você falou, do que você, enfim, agiu durante o estado sonambúlico, né? Então, o corpo não lembra. É o esquecimento absoluto. Porque a independência da alma e do corpo é mais completa do que no sonho. Então, tem essa relação, que a gente pode criar essa relação, né, entre a lembrança e a proximidade, né, e grau de independência da alma, né? Então, se a gente tem lá aquela escala que o Espírito propôs na Revista Espírita, de que se tem o elemento material, né, é mais provável que esse sonho não seja recordado ou tenha vagas lembranças, a gente pode também traçar essa comparação de falar que cada vez que a alma está mais independente, ela vai ter essa questão de não se recordar, né? Então, o esquecimento absoluto é uma característica do sonambulismo. E a gente entra nessas duas características. O sonambulismo natural vai ser esse espontâneo e não vai ter nenhuma provocação. É esse que a pessoa está dormindo, né? Entrou em estado de emancipação e vai conseguir atingir o estado de sonambulismo. E não vai ter um agente exterior. É um fenômeno da alma. O sonambulismo magnético ou artificial vai ser justamente aquele que vai ser provocado pela ação de uma pessoa, né, uma magnetizadora, que era chamada na época de Kardec, né, por meio do fluido magnético que derrama sobre esta. Então, era muito comum, né, de acontecer durante as sessões, né, espíritas, né, ou outras sessões também que não eram tão sérias quanto as que Kardec participava, de magnetizadores, né, colocarem, né, agirem, né, sobre outras pessoas, através de seus fluidos magnéticos, provocando uma sonolência, né, provocando que essa pessoa possa se emancipar e essa pessoa a qual, né, foi, como eles usam aqui, derramado o fluido, ela possa estar no sonambulismo. Nesse caso, não foi a pessoa em si que naturalmente dormiu e emancipou por um sonambulismo. Ela foi influenciada, né? Houve um agente exterior. Beleza? Mas é o mesmo fenômeno, digamos assim. Depende de como ele é provocado. Certo? Aí a gente entra na questão, né? Mas o sonambulismo é um fenômeno mediúnico? E aí? A galera falou que não. Alguém acha que é? Não, né? Mas há relatos, né, de espíritos auxiliando, né? Então, eu até tinha entendido que a Silvia tinha dito isso, mas não foi isso que ela quis dizer naquela hora, por isso que eu lembrei. Acontece, né, tem até um relato depois, foi até a Janaína que me mandou, não está nessa bibliografia, de que um espírito, né, um espírito encarnado, né, uma alma encarnada, ela emancipada, enquanto ela estava, né, no estado sonambúlico, ela tinha essa capacidade de ver, né, onde que a pessoa estava, uma pessoa doente, né, onde que essa pessoa está doente. E ela conseguia, por ela própria, enquanto fenômeno da alma, enquanto sonambulismo, enquanto uma pessoa em estado sonambúlico, fenômeno da alma, sem nenhuma interferência de ninguém, ela conseguia ver que a pessoa estava doente, né? Qual era a dificuldade da pessoa, a patologia, né? E ela também receitava medicamentos. Até que teve um momento que, alguma dessas sessões, perguntaram, hoje você não vai receitar nada? Aí essa pessoa falou, não, hoje eu não estou com o meu anjo médico, né? O meu médico anjo, não lembro agora. Acho que era. Pegar aqui que a Jana me mandou. Não estou com o meu anjo doutor. E aí eles entenderam, né, que não era ela que receitava o remédio. Essa pessoa, enquanto sonambúlico, ela tinha capacidade de ver qual era a doença da pessoa, mas ele não tinha conhecimento de qual remédio. Aí, quando tinha a ação de um agente externo que receitava para ele, esse sonâmbulo ditava qual era o remédio para poder receitar para aquela pessoa doente. Aí entra uma ação
de um espírito externo. Aí, o que está acontecendo? Esse sonambúlico, essa pessoa que está emancipada, que está num fenômeno da alma, está também, além de estar no estado sonambúlico, ela também está agindo como um intermediário do mundo dos espíritos e dando informações do remédio, no caso. Aí ela está agindo como um sonâmbulo mediúnico, né? Aí está acontecendo um fenômeno que eles chamaram de sonâmbulo médium, né? Aí em si, ou seja, o sonambulismo em si, ele não é mediúnico, ele é um fenômeno da alma, como a gente falou, mas pode estar aliado caso, né, esse caso também aconteça no mesmo estado, né, que a pessoa que é sonambúlica, né, ela também esteja sendo auxiliada por um outro agente externo, né, desencarnado, um outro espírito, aí pode estar acontecendo também o fenômeno, né, que é o fenômeno também mediúnico. Beleza? Mas o fenômeno em si é um fenômeno puramente anímico. Certo? Dúvidas até aí? Coloquei essa porque... Pois já, falei. Só para dar referência para o pessoal, eu até coloquei no chat essa informação que você trouxe, está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 173. 172 e 173, tá? Obrigado, Diana. Então é isso, a gente estava conversando isso hoje de manhã, né? Não deu tempo de eu colocar no slide. Mas é uma questão que às vezes gera muitas dúvidas, né? E aí eles trazem esses termos, né? Que quando está acontecendo, quando só era apenas sonâmbulo, né? Mas assistido por aquele a quem chamava seu anjo doutor, era um sonâmbulo médium, beleza? Ou seja, quando, por meio, né, do fenômeno, o sensitivo entra em relação com o espírito ou alma, o sonâmbulo passa a desempenhar o papel de médium, beleza? Também, o sonâmbulo passa também a desempenhar o papel de médium. Mas o sonambulismo em si não precisa de nenhum agente externo. Portanto, é um fenômeno da alma, produzido pelo espírito. Aí colocaram aqui, né, que o sonâmbulo atuar como médium, quando ele transmite informações ou mensagens de outros espíritos, que a gente falou. A Lourdes falou que acha que é um fenômeno mediúnico, pode acontecer um fenômeno mediúnico junto com o sonambulismo, Lourdes. E aí a Jana colocou a referência depois, para quem quiser também consultar. Eu coloquei nessas questões. Beleza? Show! Então a gente vai entender qual a causa desse sonambulismo, assim como a gente viu a causa dos sonhos, né? A gente vai entender qual a semelhança, né? Ou seja, mais uma vez, para vocês já saírem aqui, já entendendo no final de tudo, que é um atributo da alma, que é uma capacidade da alma, que é um fenômeno anímico, né? Se assim a gente for utilizar um termo não doutrinário, né? Fenômeno anímico, uma capacidade natural, né? Inerente do ser incorpóreo que existe em nós e cujos limites não são outros senão da própria alma. Ou seja, é um fenômeno da alma, né? O sonâmbulo vê em todos os lugares onde sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a distância. Então, o corpo está ali paradinho, mas ele pode se deslocar através da capacidade do pensamento dele para outros lugares, beleza? Então, até tem uma questão que eles perguntam, né? Mas como é que ele consegue ver? Eu acho que Kardec não está entendendo muito bem, né? Aí os espíritos falam, não é que ele realmente pode ir lá, entendeu? Não tem problema se o corpo dele está aqui no Brasil e ele quer ver alguma coisa com consciência lá na França. Ele pode ir lá, não tem problema. E esses fenômenos estão na natureza. Então, a razão por que existiram em todos os tempos. Isso é interessante a gente ver, né? Que não foi o espiritismo que inventou sonhos, sonambulismo. Ele só olhou para esses fatos, deixou de entender enquanto tabu, enquanto medo, enquanto bruxaria, né? E ele conseguiu entender enquanto um fenômeno natural. O que é um fenômeno natural? Um fenômeno de Deus, que está dentro das leis da natureza, que está dentro das leis de Deus. Não é nada sobrenatural, nada absurdo, nada que possa classificar que a pessoa enfim, mais poderosa ou melhor, enfim, são fenômenos da alma, beleza? E aí, enfim, ele vai falar que aqui tem uma variedade de fenômenos, uma variedade de coisas que a gente não compreende, elas podem também ser explicadas
por esses fenômenos que foram entendidos muitas vezes por sobrenaturais, apesar de, como a Monique muito bem mostrou na semana passada, não existe nada de sobrenatural, porque são todos fenômenos da natureza. O Papai do Céu fez com muita sabedoria. Show? E aí, para a gente entender... isso é muito legal. Às vezes, eu não sei se vocês já viram algum relato, né, de fenômeno, de sonâmbulo, enfim. Mas tem essa questão, né, lá na questão 429, de que às vezes o sonâmbulo fala assim, eu estou vendo pelo meu joelho, estou vendo, enfim, pelo meu braço. Por quê? Na verdade, ele não está vendo pelo joelho, né? Não é que o olho do espírito está no joelho, não, porque não existe olho do espírito, né? O espírito vê por toda a parte, né? Ele vê por todo, pelo completo, não é essa visão limitada que a gente tem, orgânica. Porque ainda assim ele está muito preso aos significados da matéria, né? As nossas referências são muito materiais, né? São muito delimitadas. Então, ele não compreende ainda, quem fala isso, né? Que está vendo pelo joelho, enfim, é que não compreende que seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele quer colocar um olho no espírito, né? Então enfim, essas narrativas, né, do nosso lar, enfim. Ele sente fome por quê? Não porque ele está sentindo fome, não porque ele tem necessidade do espírito, mas porque ele ainda julga necessário ter um estômago espiritual, por isso que ele precisa de uma sopa espiritual. Mas não precisa de olho espiritual para ver, né? Ele próprio, pelo desejo que manifesta, julga precisar dos órgãos. Porém, ele, na verdade, vê por todas as partes do seu corpo. Ou melhor, ele vê de fora do seu corpo. Ele não vai ver do corpo físico, né? Ele vai ver enquanto espírito. É a visão da alma, é a lucidez desse espírito que vai ser possível ele compreender o mundo à sua volta que ele está vendo ali naquele momento, tá? Enquanto ele está no estado sonambúlico, no estado de maior independência da alma. Beleza? Resumindo, para a gente entender, então, que no sonambulismo, lá na questão 425, resumindo para a gente poder entender. O espírito está na posse plena de si mesmo, dentro dos limites, né, que ele pode ter, obviamente, vamos colocar isso, mas que esses órgãos materiais, eles vão deixar de receber, muitas vezes, as impressões exteriores, porque ele está ali naquele momento de sonambúlico, né? Ocorre principalmente durante o sono, o fenômeno do sonambúlico, e os sonhos geralmente não têm sentido, mas também pode ter a consequência de lembrança de acontecimentos de uma vida anterior e até uma espécie de intuição do futuro. Isso aí a gente também falou, né? Dependendo do que for necessário para ele, para essa vida material, ele se recordar, ele pode através dos sonhos, né, ter essa recordação. Apesar de que uma característica do sonambulismo é não ter nenhuma recordação, uma lembrança, né, como a gente lembra dos nossos sonhos, geralmente, para quem lembra, né? É um fenômeno da alma, é importante a gente colocar isso, que também pode estar associado a um fenômeno mediúnico, mas não necessariamente. Beleza? Dúvidas até aqui, gente? Tiverem? A gente tem ainda, vamos encaminhando então para o encerramento. Eu trouxe um texto bem legal, que é aquele relato que eu estou falando já há uns 2 slides ali, desse espírito. Eu achei interessante a gente trazer para a gente poder trocar uma ideia. E aí ele foi recebido, né, esse espírito que atuava junto com Kardec, essa pessoa, né, que atuava junto com Kardec, que era um médium, enfim, era um dos melhores médios, né, do estado de sonambulismo, muito lúcido por ocasião do fato seguinte. Aí ele vai narrar, beleza? Eu não sei, eu tenho voluntárias ou voluntários para ler junto? Será que Jana, Valéria, se alguém puder ler junto comigo, ia ser legal. Pode ser? Posso ler. Posso ler. Então, deixa eu colocar aí para ti. Solicitado pela mãe de uma jovem a lhe dar notícia de sua filha, que estava em Lyon, ele a viu deitada e adormecida, e descreveu com exatidão o apartamento em que ela se achava. Essa jovem de 17 anos é médium escrevente. Sua mãe perguntou se ela tinha aptidão para se tornar médium vidente. Esperai, diz o sonâmbulo, é preciso que eu siga o rastro de seu espírito que neste momento não está no corpo.
Ela está aqui, na Vila Segur, na sala onde estamos, atraída pelo vosso pensamento. Ela vos vê e vos escuta. Para ela é um sonho do qual não se recordará ao despertar. Ou seja, até aí, só para a gente recapitular, eles estavam, né, sendo assistidos nessa sessão, e aí a mãe solicitou, né, para que esse médium, no estado sonambúlico, ele pudesse dar notícia da sua filha. Não estava na mesma cidade, beleza? Aí o médium foi até o quarto, né, ou seja, ele estava lá, paradinho com o corpo dele. Aí ele se lançou, né, para ir até onde a mãe solicitou, né, ele, como estou dizendo, ele enquanto espírito emancipado, no estado de sonambúlico. E aí ele chegou no quarto lá, ela não está aqui, né? Aí ele seguiu, né, digamos assim, o rastro, né? Ou seja, os laços que ainda prendem, né, o corpo da filha dela, né, desse espírito, ao corpo da filha. E aí quando ele se deu conta, ela viu que ele estava aqui, né, na sala onde a mãe dela também estava, beleza? Continua para a gente, por favor, Jean. Ela foi conduzida para cá pelo espírito Carita. Ele a trouxe com o objetivo de que ela conserve um pressentimento do bem que se pode colher de uma crença firme e do bem que se pode fazer aos outros, fazendo-o a si próprio. Ela diz à sua mãe que se ela se lembrasse tão bem em seu estado normal quanto se lembra agora de suas encarnações precedentes, não demoraria muito no estado estacionário em que está, porque vê claramente e pode avançar sem hesitação, ao passo que no estado ordinário temos uma venda sobre os olhos. Ela diz aos assistentes: obrigado por vos ter desocupado comigo. Depois beija sua mãe. Como é feliz, acrescenta o médium, terminando. Como ela é feliz com este sonho do qual não se recordará, mas que nem por isso deixará de lhe deixar uma salutar impressão. São esses sonhos inconscientes que proporcionam estas sensações indefiníveis de contentamento e de felicidade de que a gente não se dá conta e que são um antegozo daquilo de que desfrutam os espíritos felizes. História bonita, né? Obrigado, Jean. Nada. O que vocês acharam aí da história? Bem bonita. Então, E quem de nós, né, Favado, já não despertou assim também, se sentindo bem, e talvez tenhamos assim encontrado algo ou alguma coisa salutar, né? Exatamente. É interessante porque o objetivo da mãe era ver a filha, e mal sabia ela que a filha emancipada foi lá onde ela estava, né? Então, isso também é um aspecto interessante de se observar, né? O médium foi ao encontro da filha, onde o médium, no caso sonambúlico, né? Que se presta a esse trabalho. E aí, chegando lá, ela não estava lá, porque a própria espírito da filha já foi na reunião onde a mãe estava. Então, você vê que coisa interessante isso daí, né? E isso daí, aproveitando, Valéria, se você me permitir, Favá, é o que também pode se chamar de uma evocação antecipada, né? Porque quando nós estamos pensando em um espírito, em alguma situação, e nós vamos a uma reunião mediúnica e acaba ele se apresentando, na verdade, antecipadamente, a gente, sem pensar nesses pensamentos, a gente já está fazendo essa evocação. E foi o que aconteceu com essa mãe. Ela estava desejosa, né, de saber, e ela nem percebeu que ela já estava evocando a menina de uma forma indireta, e ela já estava ali, né? Uhum. Exatamente. Pode falar agora. É isso aí, não é Ana Carolina, mas é isso aí. Exatamente. E aí tem essa questão do esquecimento também, né? Eles falam também, eu acho que além do que Sim, Mateus, esse esquecimento tem a ver porque não passa pelos sentidos físicos. Lá tem um texto no Livro dos Espíritos que fala sobre isso, porque essa vivência do espírito emancipado,
ele é apreendido pelo espírito, mas não pelos olhos, pelos ouvidos do corpo físico. Então, quando a gente está meio barro, meio tijolo, ou seja, meio no corpo e meio emancipado, que até lá no vocabulário espírita tem um vocábulo chamado soniloquia, que ele quer dizer esse estado de emancipação, de você estar meio no corpo e meio desprendido do corpo, que aí você tem a noção da realidade espiritual à sua volta no ambiente físico, porque quando você se desprende mais, aí você passa a ter a realidade espiritual além do ambiente físico, vou dizer dessa forma, né? Então, isso aí acontece. Aí você fica com essas, digamos assim, impressões. Geralmente, nesse momento é que a gente tende a se lembrar mais dos chamados sonhos, né? A gente tende a se lembrar mais nesse momento. É isso. Aí é aquilo que a gente estava colocando lá, né? Que o corpo físico deixa de receber essas impressões, né? E aí a gente, vou trazer de novo, né? Que eu acho que talvez agora com essa história, talvez com o que estava conversando, né? Talvez tenha ficado mais nítido para todo mundo essa questão, né? De que é preciso, né, para ter essa independência da alma, ou seja, que o espírito seja cada vez mais emancipado, né? E aí rola também uma questão, uma dúvida, que eu acho que tem uma analogia que esse próprio espírito depois, né, depois de ele narrar essa história que a gente conversou agora, logo depois o texto continua e o espírito ele vai fazer uma analogia, que eu adoro as analogias propostas pelo espírito, que eu acho que são todas úteis para a gente poder entender mais. Que ele fala que esses diversos graus, né, que a gente tem de emancipação da alma, diversos fenômenos que são a responsabilidade da alma, é como se a gente pudesse entender, ele fala que se a gente tivesse vários graus, né, e aí eles são cobertos. Ele usa véu, mas aqui eu vou usar cortina, tá? Porque eu acho que só achei mais de cortina. Como se a gente pudesse imaginar que a gente tivesse uma escadinha, tá? Essa escada não é essa escada de progresso tecno-moral, não é uma escada nada, é uma escada de independência da alma mesmo. Tá? Estão vendo a escada? Não, né? Vocês estão vendo uma cortina, que está encoberta. Né? Está no primeiro grau. Né? Ele fala assim, tem um grau de libertação, de independência da alma. Né? Conforme ele vai subir, né? Por exemplo, se eu estou aqui em estado de vigia, né? Com todos os véus fechados, sem, de fato, ter contato com a minha verdadeira vida, né? Com o mundo espiritual. Se eu dou um passo, né, eu consigo ter um véu revelado sobre mim, né? Eu tenho ali, ó, a cortina se revelou e eu pude ver um pedacinho dessa realidade, né? Eu consegui recobrar as minhas capacidades enquanto espírito imortal que sou, enquanto diversas vivências que eu já tive em várias vidas, né? Só que eu ainda estou com outro véu encoberto, né? Então, por exemplo, quando eu subo mais esse grau, né, quando eu estou subindo aquela escadinha que a gente falou de independência da alma, eu me torno mais independente do corpo, através da emancipação, por exemplo, no fenômeno sonambúlico, eu tenho mais um véu retirado, né? Ainda tenho mais uma cortina revelando, eu não vou aqui falar de todas. E ele fala, conforme você vai descendo, né, até que de fato você tem toda a verdade, digamos assim, revelada para ti, verdade no sentido de verdade espiritual, né, o mundo espiritual. Quando você vai voltando para o corpo, né, digamos assim, você vai tendo de volta os véus recolocados sobre si. Isso eu acho muito interessante, porque você tem ali, né, uma capacidade sua, você não perdeu nem ganhou nada, você só teve uma coisa que antes você via com mais lucidez, né, você vai de volta, quando está voltando para o corpo, voltando para esses degraus, você tem de novo isso fechado. Beleza? É essa analogia que esse espírito propõe, que eu achei muito interessante para a gente fechar. Beleza, gente? Bom, era isso que a gente tinha por aqui. Não sei se restou alguma dúvida. A gente tinha esses objetivos aí. Falamos sobre questão do que pode estar associado ao sonambulismo. Então, agradeço. E é isso. Obrigado, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. Então, aí. Na verdade, Matheus, nós é que queremos lhe agradecer pelo estudo, pelas reflexões, pela descontração, né? Porque um estudo não precisa ser pesado, não precisa ser quadrado nem engessado, né? Também agradecer a participação de todos, né? Que puderam
está se colocando, os demais que estão ouvindo também estão participando, porque tudo é uma questão fluídica, né? Se todos nós daqui estamos com o objetivo de estudar, nós estamos criando uma atmosfera fluídica para que o ambiente se dê da melhor maneira possível, né? Então, todos nós estamos participando e nós agradecemos a presença. No sábado que vem, nós vamos falar sobre aparições e transfigurações. Quem vai trazer o tema sou eu. Espero que todos possam estar também de novo conosco para estar trocando, né, essas reflexões. Que tenhamos um bom final de semana. Vou pedir a Sandra para fazer a nossa prece final, tá? Mas, assim, é muito agradável estar aqui com vocês, nesse momento que ainda estamos em isolamento social. A nossa casa vem realizando as reuniões virtualmente, né? E, por enquanto, vamos nos permanecer desta maneira, até a gente sentir que há uma segurança ideal para todos nós, para a gente retornar de forma presencial, física, né? Mas que a gente, enquanto isso, possa usufruir desses momentos que estão acontecendo, e quem não puder estar participando juntamente pode assistir no nosso canal, no YouTube. Quem gostar, se inscreva para poder estar sempre acompanhando os vídeos que a gente vai estar colocando ali, ou então lá no Face, no Instagram, tá bom? Então, Sandrinha, você pode fazer a nossa prece final? Jana, por enquanto, contato só emancipado, né? Oi? Por enquanto, durante a pandemia, contato só emancipado. Ah, sim, e nós emancipados, a gente não precisa usar máscara, a gente não precisa se precaver do Covid, né? A gente está ali livre, na boa, né? Vai lá, Sandrinha. Tá bom. Oi, gente. Vamos nos concentrar, fechar nossos olhos, aproveitar esse momento para agradecer ao amigo Jesus, aos amigos espirituais, por mais uma tarde de aprendizado, de estudo, de conhecimento. Porque só assim, adquirindo conhecimento, entendendo o porquê de nós estarmos aqui, é que conseguimos fazer uma caminhada, né? Subir mais um degrau dessa escada e poder alcançar tão querida e tão desejada felicidade. Muito obrigado por esse aprendizado, por esse estudo, e fiquem conosco sempre, nos acompanhando, nos intuindo, que eu sei que nós damos muito trabalho para os nossos anjos guardiões. Tá bom? Boa tarde para todos, bom final de semana e que assim seja.